Michel Temer defende Alexandre de Moraes nos atos do 8 de janeiro, nas prisões. Ele diz que Alexandre de Moraes tem pacificado o Brasil e quer defender a democracia e elogia o ministro. Mas ele se esquece de que muitos morreram na cadeia, essas prisões ilegais, censura, perseguição dos da direita, de patriotas, Clezão, que morreu na cadeia, entre outros que já morreram também, pessoas que cometeram crimes de batom e ficaram mais de 2 anos presos e recebendo condenações de 14 anos de prisão a 17 anos. Esse tipo de censura ele não enxerga, ele quer pacificar o Brasil, e em outra fala ele disse que a direita em 2026 será uma beleza, mas sem Bolsonaro. Então ele tenta de tudo contornar o regime que se encontra hoje no poder, porque eles mesmos colocaram o descondenado na presidência, e agora eles vão retirá-lo, porque já não tem mais como sustentar esta farsa, mas sem Bolsonaro. Foi uma outra fala que criou revolta também nas redes sociais. Mas, em contrapartida, né, diferentemente de tudo isso que ele disse, Mike Pence, ex-funcionário da USAID, aquela organização criminosa nos Estados Unidos, ele tem um vídeo aqui que está legendado, que eu vou colocar, você assista até o final, e ele diz tudo ao contrário de que Temer está dizendo. Diz que o Alexandre de Moraes é um carrasco, um ditador, e que já foi provado pelo governo Trump, por Elon Musk, por ele, que trabalhou na USAID, que pediu demissão, hoje está junto de Trump, descortinando essa organização criminosa que influenciou as eleições de 2022, que o TSE, o STF receberam dinheiro, né, dessa organização, milhões de dólares. Então, desfazendo as falas de Temer. Então, como é que pode ele dizer que a atuação de Moraes nas eleições no 8 de janeiro foi para pacificar o país e que ele tem feito um bom trabalho? Alexandre da Medicine News, vamos às notícias. O que está por trás das eleições de 2022? Vamos analisar aqui as declarações de Mike Pence, esse vídeo que eu vou colocar legendado, que diz totalmente oposto à fala de Michel Temer. Ex-integrante do Departamento dos Estados Unidos, né, da USAID, que denuncia uma suposta interferência do governo Biden nas eleições brasileiras 2022, incluindo a atuação direta sobre o TSE de Alexandre de Moraes e companhia. Segundo Pence, a estrutura americana teria descido como abutres em cima do Brasil para manipular o cenário político eleitoreiro. Além disso, contamos com as falas recentes, né, do ex-presidente Michel Temer, que saiu em defesa de Alexandre de Moraes. Foi ele que colocou ele no STF em 2017, elogiando sua atuação no STF e no TSE. Mas os Estados Unidos estão mostrando ao contrário, que ele é um carrasco ditador e que tem feito um péssimo trabalho como um juiz que parece que não é juiz. Temer afirmou que Moraes não é radical e está contribuindo para a pacificação política com a revisão das penas do 8 de janeiro. Mentira, essas revisões que eles querem é Alcolumbre do Senado Federal, junto com Hugo Mota, eles estão preparando uma narrativa para diminuição de penas, que a de batom, que tinha 14 anos, vai passar a ficar com 9, 8 anos. Então não vai mudar muita coisa. E os presos ainda continuam presos, né? Mais de 2 anos, muita gente, muita mãe, né? Muita gente, no Dia das Mães foram várias mães, mais 7 a 8 mães com filhos pequenos que continuam presas, com a exceção daquela do batom, que já está em domicílio. Mas com tornozeleira eletrônica, não pode viajar, não pode sair de casa, e ela não cometeu crime nenhum, como as outras também não cometeram. Enquanto que o INSS, essas farras todas que estão acontecendo no dia de hoje, eles não dão 48 horas, não estão atrás desses bandidos, que são do próprio governo, sindicatos, né, que a gente está vendo, até do irmão do Lula. Então a fala de Michel Temer é como se fosse uma espécie de arrumar.
E a fala mais infeliz, arrumaram o cenário político para 2026, mas a fala mais infeliz foi que ele disse que temos que ajeitar a direita com Tarcísio, os candidatos da terceira via, mas sem Bolsonaro, porque Bolsonaro eles não querem nem pintado de ouro, que o Bolsonaro atrapalha o esquema que vem acontecendo no Brasil de corrupção. Essa é a verdade. Bolsonaristas ficaram revoltados com a fala de Temer, essa articulação do Temer, por um candidato de direita em 2026. Aqui o Van Hatten, ele disse que foi um absurdo, retirar o Bolsonaro da corrida na fala de Temer. E colocando Tarcísio, Eduardo Leite, aquele que está no Rio Grande do Sul, que é da esquerda, Ronaldo Caiado, que também é um farsante, Romeu Zema, em Minas Gerais, Ratinho Júnior, no Paraná, lançarem suas pré-candidaturas sem atacarem os demais, para vencerem Lula, que busca a reeleição. Então, esse descondenado fazendo esse rombo todo, ainda querem colocar ele para reeleição e tirar o Bolsonaro da corrida. Isso foi uma coisa muito ruim que teve na repercussão nas redes sociais, dessa fala infeliz do Temer. E ele já voltou atrás. Não, agora pode sim, não. O Bolsonaro tem que estar também concorrendo, tal. Ele voltou. Mas porque viu que ficou feio, né? Seria uma tentativa de neutralizar a influência de Bolsonaro no pleito, que detém apoio popular e liderança nas pesquisas, apesar de ter sido declarado inelegível pelo TSE. Ele ia enfrentar um processo de golpe que nunca existiu. O movimento de Temer preocupou os apoiadores de Bolsonaro, que deseja, se não conseguir reverter as condenações, escolher um candidato da direita. Então ele falou isso já para poder fazer uma narrativa e manipular já as eleições. Só que o povo não quer, né? Então foi uma fala infeliz. Esse apoio a Alexandre de Moraes não tem nada a ver. Aqui temos o Alan dos Santos, né? Falando que gostaria de que Temer colocasse a mão na cabeça, na consciência, e visse a morte do Clesão, das famílias que foram acabadas por causa de Alexandre de Moraes, dessas ilegalidades que ele vem cometendo. Como é que ele diz que ele veio pacificar o Brasil, que tem feito um bom trabalho para a democracia? Ele tem arruinado e destruído a democracia. Alan dos Santos fala isso claramente também, né? Junto com o Lacombe aqui nos Estados Unidos. Então a gente vê que são todos eles farinhas do mesmo saco. O Temer é da esquerda, juntamente com o Geraldo Alckmin. Foram eles que colocaram, né, o descondenado na cadeira. E agora querem fazer esse joguinho com Lula numa reeleição sem o Bolsonaro. Imagine that in a really big region, this sprawl looks friggin' enormous. And I'll just give you like just like a short thing, for example, of what happened in Brazil. Because they descended on it like a pack of vultures. Now, these are all entities funded by the U.S. government. Now, red is funding, and the green refers to their direct intermediation work. So you have the U.S. State Department, which does our overt diplomacy. You have the CIA, which does our covert diplomacy. And you have USAID, which is sort of the entity that straddles the two of them, in the sense that it's formally overt, in the sense that it is a U.S. government agency, unlike the National Endowment for Democracy, which again was created by the CIA but it's not really the CIA. It's actually an independent thing that we came up with. But the world bought it, and so we live in the aftermath of their ignorance. But essentially, USAID and the National Endowment for Democracy created this program called CEPS, the Center for Excellence in Political Process Strengthening. They get $150 million a year from the State Department in order to get other countries to pass censorship laws. And they have 20 million of their $150 million budget went specifically to Brazil. Now, CEPS gets its money from the National Endowment for Democracy, from the NDI, which is the DNC branch of it, the IRI, which is the RNC branch of the CIA, and this thing called IFES, the International Foundation for Election Systems. And CEPS created this program in Brazil to get Brazil's TSE, to get their election court to pass these progressive layers of censorship laws. They started in 2018 when they descended on them. They capacity built the Atlantic Council, the Wilson Center, the Carnegie Endowment for International Peace. By the way, the Atlantic Council has 7 CIA directors on its board. It gets annual funding from the Pentagon, the State Department, and the National Endowment for Democracy.
The Wilson Center gets about 90%, or I think it gets a third of its budget from the U.S. government. The Wilson Center is where Nina Jankowicz came from. The Wilson Center also hosts an amazing CIA archive that I actually pulled the inauguration of organized political warfare from later in the slide presentation. That actually comes from the Wilson Center CIA archive. The Carnegie Endowment for International Peace, which was run from 2014 to 2021 by a guy named Bill Burns. He left in 2021. If you're wondering what he's doing now, if that name sounds familiar, it's because he is the director of the Central Intelligence Agency. MEDAM, which is funded by the U.S. State Department and has also gotten DARPA grants. Pointer, which has about, 35 different, that's the international fact-checking, independent fact-checking network, which happens to have something like 35 State Department grants alone and is completely back-channeled by this whole network. Every single one of these worked in tandem with the TSE. They actually met with the officials. They flew them to the U.S. They went to Brazil to coordinate. They actually formally partnered with them. For example, the Atlantic Council is one of the 67 partnered institutions of the TSE. Even EIP was a part of this. Emerson Brookings and several others had direct meetings. Actually did training workshops for how to get TSE to understand the disinformation challenge from 2018 onward. Meanwhile, it was actually the National Endowment for Democracy's Union Branch, which gave Lula, the AFL used to be called the AFL-CIA in the 1960s because it was so penetrated by the Central Intelligence Agency. Somehow that history has been forgotten to the populist right, but the NED has 4 branches. One of them is the NDI and the IRI. Another one is called CPAY. It's the Center for International Private Enterprise. That's the Chamber of Commerce. That's the big business wing of the CIA. But the fourth of their core 4s is something called the Solidarity Center, which was named for the CIA's work essentially with the Solidarity Movement. I think it was a good thing that Poland, became a free country. If they weren't doing this to us, I'm not sure I would have a problem with it, but they're friggin' doing it to us, so we need to understand all this. So their 4th entity is called the Solidarity Center. Now, the Solidarity Center played a major role in Lula's political emergence and his reemergence after his prison term. And the Solidarity Center gave Lula their Man of the Year award in 2021 when he was preparing his, while the National Endowment for Democracy is creating every single one of these are U.S. government funded or in U.S. government back channel. They're a part of the CEP's Disinformation Partner Network in Brazil. This is just, and by the way, I was having spacing trouble. There's about 3 dozen more. But, they created a swarm army of soft power institutions in order to get Brazil to kneecap WhatsApp and Telegram and then finally X. And in fact, the National Endowment for Democracy, a guy named Dean Jackson there, even penned an op-ed a month and a half ago where he said that Elon Musk, and this again, the National Endowment for Democracy, this is the CIA, created by the CIA director, and he wrote this letter saying that Elon Musk is now a bigger threat than Putin or Xi because it's a more proximal threat and because of his ties to the U.S. national defense establishment through SpaceX and the role of Tesla in the green revolution, that he's a stickier target. So we need to really sort of elevate the threat that Elon poses because we're not doing enough to stop him yet. Now, this is, again, the same organization that gets all of its budget from USAID by way of the U.S. State Department, which was created by the CIA. It actually is a license to back channel with the CIA under as long as it's approved by the Senate Intelligence Committee. So everything that happened in Brazil, they built, some of these look, now again, these, and there's about a dozen more just on the U.S. side. And again, I tried to put flags here. These look like they're Brazilian entities. In Australia, these will look like they are endogenous to Australia. It will look like an Australian university, an Australian newspaper. But they are getting their money from a U.S. government program. They are being back-channeled by U.S. diplomatic efforts to do the judicial reform in the country, to install a capacity to censor the rise of political movements. And I want to just, Michel Temer pode elogiar Alexandre de Moraes pela pacificação e o compromisso com a democracia. Se esse funcionário aí dos Estados Unidos, que está ligado ao governo Trump, hoje, ele fala claramente que houve um apoio da USA de vários outros braços, injetando dinheiro para censurar as redes sociais, para manipular as eleições, para descondenar o Lula, dando dinheiro até para a Rede Globo, estava ali. Alexandre de Moraes é o pivô central, o STF, o TSE. E como é que ele veio e fez um bom trabalho, o Alexandre de Moraes?
É tudo mentira do Temer, né? Ele aprendeu com Lula. Então nós estamos vendo a verdade, que a mídia jamais vai mostrar isso aí. Só que isso já está batendo na porta do Brasil, já bateu e vai chegar, né, às claras a qualquer momento, com a visita de Donald Trump, quer dizer, dos seus emissários, para colocar isso na mesa e o Brasil todo ficar sabendo. Até o momento a imprensa brasileira não comenta sobre isso, mas essa aí é a verdade que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que todos eles já sabem das safadezas, das bandidagens e das manipulações, a interferência da esquerda globalista também dos Estados Unidos nas eleições de Bolsonaro. Por isso que ele perdeu, né? E se não houvesse essa interferência, ele não teria perdido de modo algum. A gente sabe disso. Então foi tudo armado e tudo roubado. Seja membro deste canal. Tem acesso e benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.